Oi, turma. Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Hoje nós vamos dar início aos capítulos. Capítulo 1, Novos Rumos. Diminuída a azáfama, com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos. Oscar e nós, outro, certamente as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos, observando a Mãe Terra ornando-se das claridades artificiais que pareciam à distância diamantes coruscantes cravados no alcochoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que entreteceramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário e estarrecedor chegaram-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogáramos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalavam na região onde os cadáveres se decompunham, pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes desanimados e aturdidos. Tivéramos a ocasião de acompanhar em projeções muito fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todas as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas, hebetadas umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida, no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências não seriam necessárias no futuro para torná-lo um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Nesse ínterim, suave
musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam partituras da missa em si menor de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão, magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente essa ocorrência tinha lugar porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente me chamou a atenção o movimento das ondas sonoras, que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando, quando criança, habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário, e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por casário de madeira, pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística nesse amável povo, a sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente o dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações povoaram-me o espírito embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava, tornando a realidade, meu amigo e nós outro, parecíamos haver despertado de um sonho feliz. E quase sem darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica, das suas lembranças e, sem delongas, explicou-me. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houve sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devastado por soldados das tropas elite SS e fomos arrastados atirados em um camburão que nos levou a Viena. Dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo, e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e posteriormente jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pautada e triste, ele afirmou-se que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Logo prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo, não menos cruel, Sobibor, na chamada Operação Reinhard, quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados, conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena. Deus havia-me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse.
Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me dentro da minha formação moral à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças e aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com meus pais, havendo sido convocado para a atividade que devemos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face e distendeu-se a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica shalom, paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: novos rumos. Rumos novos, redargui eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores de nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos, rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos. Segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Então aqui é um pouco complexo para entender. Oscar e nós outros. Grupos de espíritos partiram em direção ao planeta Terra comprometido com tarefas especiais, enquanto outros retornavam. Tá. Então, assim, durante o tsunami, né, que ocorreu na Ásia, e aqui não está dizendo quando, eu gosto de ter pelo menos um parâmetro de data. Para isso, ia ter que ir lá na Google agora e ver que dia que foi que aconteceu isso, que ano que foi. Gente do céu. E não tem nenhuma parte do livro que diz? Assim? Não tem, né? Não tem. Bom, nesse ponto eu vou ficar devendo. Eu também não entendi, mas depois eu vou procurar. Saber em que ano aproximadamente ocorreu esse fato aqui, né? Não tem. Por cima não tem. Bom, esse fato que ocorreu na Ásia, né? O tsunami e tal, ele mostra pra gente nesse capítulo aqui, Novos Rumos, ele quer dizer o quê? Que o espírito que ficou lembrando da encarnação passada dele aqui, ele lembrou da parte da Áustria, onde ele viveu, no meio de campos, ele lembrou coisas boas, porém, ele também lembrou de coisas ruins, de quando ele esteve no campo de concentração, que ele perdeu os pais dele, né, pro Hitler, que era um monstro, sem dúvida nenhuma. Só que aí cai naquela frase que a gente sempre fala, né, o escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. O Hitler era um mal necessário? Pior que sim, se a gente for ver a grosso modo, né? Porque por mais que ele seja um cara que estava determinando a vida de tanta gente, quem vive, quem não vive, segregando pessoas, querendo uma raça pura, né? Era um cara que instigava de alguma forma aquele contingente de pessoas a evoluir, a mudar, a sair do lugar. De alguma forma, essas pessoas precisavam passar por toda aquela tormenta. Parece monstruoso falar isso, né? Mas era um mal necessário, ninguém estava em lugar errado, Deus não permitiria que isso acontecesse, porque era um espírito que já vinha de outras encarnações, com outros defeitos, com outros vícios, e aquele desencarne coletivo, o espiritismo sempre fala, o desencarne coletivo, às vezes tem 300 pessoas num avião, um sobrevive. Caraca, por que um sobrevive? E os demais? Por que 299 morreram e um ficou vivo? Ninguém vai antes do dia. Então, a questão da morte, né, da transferência para o campo espiritual, ela não é que tem o dia certo, a hora certa. A gente pode abreviar a nossa vida, a gente pode prolongar a nossa vida através do livre-arbítrio, sim. Não está nada determinado, não existe determinismo para nós que somos espíritos, fatalidade, não. Só que nós, às vezes a gente escapa daqui, né, dá uma curva aqui na morte e fala, não chegou minha vez ainda porque eu estou fazendo uma coisa aqui e tal, Deus, realmente, esse cara está fazendo uma coisa que é bom, então por que eu vou tirar ele daqui?
Deixa ele fazer o percurso ali, que eu sei que o que ele vai fazer, ele vai mexer com mais espíritos, mais pessoas, ele vai fazer o bem de alguma forma. Então deixa ele lá. Ele está ensinando alguém, ele está aprendendo alguma coisa, então deixa ele lá. Então, através do nosso livre-arbítrio, Deus e as equipes espirituais, eles vão trabalhando com a gente de alguma forma que seja útil à nossa encarnação. Quando aquele ser não está sendo útil de maneira nenhuma, ou quando ele já cumpriu todas as missões que ele já tinha programado ali, aí ele é retirado do cenário para recomeçar, para ter um novo rumo, né? Então, o que eu entendi aqui do contexto, né, desse primeiro capítulo, os novos rumos significam o quê? Que quando você já passou por aquela experiência, a boa ou ruim, ela serviu de ensinamento. De alguma forma você retira dali algum ensinamento para o teu espírito, alguma grandeza você pega para ti. E aí quando você já tem aquilo, você não precisa ficar recordando o que é ruim. Aquilo ali não vai te melhorar em nada. Lembrar das coisas boas, sim. Mas lembrar o que é ruim não vai te melhorar em nada. Então, novos rumos, nova jornada, nova oportunidade. Então, agora são novas ideias. É necessário, tem uma frase dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, onde fala a roupa... Ai, como que é aquela da roupa velha? Quando você escolhe uma roupa nova, você tem que deixar a velha. Você não pode estar usando a roupa velha, né? Corpo novo na roupa velha. Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Depois, se alguém lembrar, me fala. Né? Mas existe uma frase que fala mais ou menos isso. Se você está com um corpo novo, se você está com uma oportunidade nova, deixa a velha. Se você está com um relacionamento novo, deixa o velho. São ciclos. Né? Aquele ciclo se fechou. Serviu para você aprender alguma coisa, serviu para você crescer, serviu para você ajudar pessoas a crescer. Né? Pode ter sido tragédia, pode ter sido coisas boas, mas passou. Então, não se usa roupa velha em corpo novo. Ai, eu tô tentando lembrar e não consigo, mas é mais ou menos isso, né? Não se usa um traje novo no corpo velho, é alguma coisa desse sentido assim. Eu sei que quando tem uma oportunidade nova, a gente tem que seguir aquela oportunidade nova. E o que foi velho serviu só de ensinamento, serviu de um empurrão, né? Eu escutei uma palestra do Divaldo ontem à noite pelo YouTube e ele fala assim, nós só vamos através do empurrão. Não adianta, que a gente está tão atrasado ainda espiritualmente que o brasileiro, ele vive tropicando, e é normal, né? A gente começa a andar direitinho, daqui a pouco, pum, leva um tropeço. Por que leva o tropeço? Pra gente ir pra frente, né? De alguma forma a gente tem que ir pra frente. E já pensou? Se a gente fosse tão azarado de tropicar e ainda cair para trás, graças a Deus isso não acontece. A gente tropica e vai para frente, né? Então, a cada momento a gente vai viver situações novas. E aqui, dentro desse contexto, eles estão lembrando o passado das duas formas. Aquele momento bom que ele viveu, né, em campos esverdejados e tal, mas ele também lembrou daquela parte aonde ele foi para campo de concentração, sobreviveu a 2 anos ali, aquele terror todo, né? Que fez com que ele fosse para o lado do celibato, que fosse para um lado a ajudar as pessoas. Será que se ele não tivesse passado por toda essa tragédia, ele teria se tornado essa pessoa que fosse caridosa aos problemas alheios? Será? Né? Então a gente fala assim, poxa, coitada daquela pessoa, tá passando por tal sofrimento. Mas Jesus falava, ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Então, não é que Deus é aquele cara que vai castigar a gente, que vai dar pra gente coisas que vai fazer mal pra gente. O mal em si, ele não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, se a gente passa por alguma tormenta, se a gente passa por alguma situação desastrosa, trágica, dolorosa, que gera sofrimento, não é à toa. Algumas coisas somos nós mesmos. Nós queremos aquilo, nós vamos buscar aquela dor, né? Eu sei que aquele relacionamento é um relacionamento não saudável, mas eu fico insistindo naquilo. Eu sei que aquele trabalho tá me fazendo mal, eu tô indo todo dia arrastada trabalhando. Poxa, tem lugares que não pertencem mais pra gente e a gente quer. E a gente fica dando aquela desculpa de que a gente não vai arrumar coisa melhor, de que a gente só tem aquilo ali, que foi Deus que arrumou aquilo pra gente. Não é bem assim. Tem coisa que a gente pode sair,
Mas para isso, a gente tem que abrir as portas, a gente tem que bater lá, né? Jesus falava, bate a porta que ela se abre. É a gente que tem que fazer. Ninguém vai fazer por nós, né? A nossa obrigação é ser feliz. A nossa obrigação é ser melhor. A nossa obrigação é fazer o bem. Isso não é favor, é obrigação. Então, as coisas que foram, já foram. Encerrou o ciclo, serviu de aprendizado. Agora, daqui por diante, novos rumos, né? Eu acredito que o contexto seja para isso, para que a gente entenda que toda a tragédia que a gente vai estar observando no livro aqui, ela deu um empurrãozinho, aquele empurrãozinho que o Divaldo falou ontem à noite, que eu acho engraçadinho o jeito que ele fala, né? Os tropicões aí que a gente precisa para ir para frente, tá bom? Ótimo dia para todos aí, gente.